Filipenses, capítulo 3, 12 a 16. Diz o seguinte: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante, para as que diante de mim estão. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Que o Espírito Santo ilumine nossos corações. E o tema dessa mensagem é movido por um grande propósito. Pode passar. Aqui deu eu procurei ali talvez um significado mais claro sobre propósito e um conceito, e diz o seguinte: intenção, de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Aí nós vemos aqui uma estradinha com uma bandeirinha lá no pico, movido por um grande propósito. Entra ano e sai ano, e eu acho muito comum isso, eu acho que é algo natural que nós fazemos. Nós fazemos planos, estabelecemos e traçamos propósitos e metas para a nossa vida. Isso é comum. Infelizmente, poucos são aqueles que se mantêm fiéis, e focados em seu propósito. Às vezes ele até traça, até escreve lá. Eu outro dia até achei um papelzinho que eu fiz lá. Esse ano eu pretendo, orei e falei assim: esse ano cheguei a 50%. Eu não fui fiel. 50%. Eu acho que a gente acaba esquecendo, Mas é claro, eu estou tratando de um problema, de um propósito maior, de um grande propósito. É óbvio que uma vida sem objetivos, ela torna-se uma vida vazia, sem sentido, quando não temos propósito algum. Algumas pessoas sentem-se entediadas, infelizes, por não viverem, em função de um grande propósito. Você percebe isso na vida dessas pessoas. Aquele que tem um propósito na vida são norteados por ele. Geralmente a pessoa que tem um propósito, ela firma aquilo ali vai norteando a vida dela. Qualquer coisa que possa afastá-la daquilo, às vezes tem gente que até abre mão de casamento por causa disso. Fala: não vou casar porque vai me afastar do meu propósito. Porque colocou na cabeça. Eu só estou dando um exemplo, ok? Estou dando um exemplo que nós vamos chegar em Paulo. O maior problema para muitas pessoas é descobrirem qual é o grande propósito da vida. Aliás, uma pergunta até que os filósofos aí levantaram: qual é o grande propósito da vida? O que nós devemos fazer? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? São questões que já foram debatidas. Muitos se perdem por não descobrir aquilo que deve mover a sua vida. Eu sou movido por quê? Alguns sucumbem, caem na fé, retrocedem na fé, não, na vida, por não descobrirem o elemento que servirá como propulsor na vida. Porque a pessoa que tem um propósito, ela é como se fosse um propulsor, ela empurra ela para frente, lança ela para frente. E quando as coisas não estão bem, estão nebulosas e turvas, mas como ela é movida por um grande propósito, ela continua firme. Vê como é importante ter objetivo? E nós vemos aqui Paulo, o apóstolo, pode passar. Aí, uma foto do apóstolo Paulo, provavelmente, possivelmente, havia um problema da lente, mas não dá para ler mais ou menos ali. Possivelmente Paulo escreveu a carta aos Filipenses da prisão em Roma, como escreveu Efésios, como escreveu Filemão e Colossenses também. Paulo escreveu numa prisão romana, mas nós vimos aí que ainda assim, de acordo com o que nós lemos aqui no texto de Filipenses, ele estava com um objetivo claro para a vida. Claro, ele estava focado,
focado num propósito. Isso fica muito claro no texto. Ele poderia renunciar, né? Afinal ele estava preso. Mas para que isso aqui? Ao invés disso, ele manteve-se fiel àquilo que ele tinha como propósito para a vida, né? Paulo era movido por um grande propósito. Pode passar. E qual era, né, o grande propósito de Paulo? Nós vemos aqui no versículo 12, ele diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Bem, Paulo tinha um grande propósito, e segundo o texto, o propósito de Paulo era a perfeição. Perfeição diz respeito à vida moral como vida espiritual. Aqueles que buscam a perfeição buscam a semelhança de Cristo. E se nós andarmos um pouquinho no texto, quando ele fala do prêmio da soberana vocação, ele está falando também de perfeição, mas só que uma perfeição que ele vai alcançar na eternidade. Ok? Então, Paulo era movido por isso, pela perfeição. Apesar da impossibilidade de alcançarmos plenamente a perfeição nessa vida, a perfeição deve ser esmerada ou perseguida diligentemente por todos os cristãos. Isso deve ser algo natural na nossa vida. Eu coloquei esse slide aqui, não sei se os irmãos já ouviram, tem um estudo, um discipulado, eu esqueci o nome, discipulado, Regiane chegou a fazer esse discipulado com o pastor Denilson. Eu não lembro, mas eu tirei essa foto não, esse slide, não, eu esqueci o nome. Mas é um discipulado muito interessante. E aqui, só que aqui está de um pouquinho diferente. No livro tem um tronozinho, um trono, isso aqui simbolizando a nossa vida, tem um trono e a cruz aqui. Então a cruz está sentada no trono da nossa vida, e o eu está colocado de lado. É o nosso ego, nosso egoísmo. Fala, o eu fica de lado. Então, o crente espiritual, ele vive dessa forma aqui. Quando Paulo está falando, eu busco a perfeição, ele está falando como um crente espiritual. O crente carnal, não. O crente carnal já é diferente. Ele está aqui, só que o eu está no trono, e a cruz está aqui. Crente carnal. O crente natural, não, a pessoa natural, o homem natural, o homem lá fora que não tem Deus, a cruz está aqui fora. Está entendendo? O homem sem Deus, a cruz está aqui fora, está fora da vida dele. O homem carnal, o eu está no centro. É eu. E o homem espiritual é Cristo que está no centro. Eu falei assim, eu quero a perfeição, mostrando que ele é um homem espiritual maduro. Pode passar. Aqui é aquilo que eu falei. Aqui, ó. Isso aqui, na verdade, eu botei uma vida centrada no eu, mas esse aqui é o homem sem Deus. Onde está a cruz? Onde está o eu? Ele está sentado num trono. O apóstolo Paulo enfatiza, no versículo 12, que esse é o propósito de nossa vida. Ele diz assim, foi para isso que Cristo me conquistou. Para isso o quê? Para a perfeição. Preste atenção, que coisa extraordinária e que nós não vemos às vezes sendo pregado nas igrejas. Nós somos conquistados para isso. Deus veio mudar minha vida, Ele veio aumentar meu salário, né? Ele veio, mas olha só que o propósito aqui, a perfeição, a semelhança de Cristo. Foi para isso que eu fui conquistado. E aqui interessante que ele está falando, né? Na verdade, a minha versão diz, para ele também foi isso que foi conquistado. É como se um país invadisse o outro e conquistasse. A ideia é essa, de posse. Né? Ele fala como se nós fôssemos posse de Cristo. Para isso que Cristo nos conquistou. Nos tomou como posse. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Pedro 2,9, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos posse de Deus. E foi para isso que Deus nos conquistou. Cristo nos conquistou. Para a busca da perfeição. Para a semelhança de Cristo. Bem, então, Paulo, depois ele diz que, no início do versículo, não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido. Interessante essa atitude humilde de Paulo, ao realizar a leitura da própria vida,
né, com bastante seriedade, dentro da perspectiva correta, ele chegou a essa conclusão. Não que eu já tenha conquistado isso, alcançado a perfeição. Não alcancei, mas eu prossigo para conquistar. Se Paulo, depois de toda a experiência que ele teve, experiência com Cristo, experiência de ministério, de vida espiritual, chegou a essa conclusão, imagine nós. Tá? Se ele disse que não chegou, não conquistei ainda, imagine nós. Então, esse era o grande objetivo. Paulo era movido por um grande propósito. E qual era o propósito? A perfeição. Então, ele tinha um grande propósito. E deve ser o nosso propósito também. Porque é dessa forma que nós glorificamos a Deus. É assim que glorificamos a Deus. Quando as pessoas veem Cristo em nós. Vem Cristo reinando na nossa vida. Pode passar. Aqui tem um slide interessante, Uma menininha conversando com o menino e dizendo: não vamos conseguir avançar se você não parar de juntar isso. Aí está escrito o quê? Passado. Nós não vamos avançar se você continuar juntando essas coisas, o passado. Bem, Paulo tinha um grande propósito. Ele era movido por esse grande propósito. E o que ele fez? No versículo 3 ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele chegou a uma conclusão aqui muito séria e correta. Mas uma coisa eu faço. Para ele era o mais importante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, qual foi a atitude de Paulo? Primeiro esquecer, depois avançar. Ele era movido por um grande propósito. Ele tomou essa atitude. Quem entenda que Paulo está falando das glórias passadas. Paulo foi um homem que teve muita experiência com Deus. Paulo foi um homem que fundou igrejas. Há quem diga que ele está falando daquilo, já passou, meu amigo, eu vou caminhar. Também eu acredito, pode ser, mas eu acredito também que está uma relação aqui com o capítulo 3 também, depois os irmãos quiserem ler, do versículo 12 ao versículo 10, que ele falou que era fariseu, ele tinha status, Paulo tinha uma boa posição entre os judeus, daquela estrutura ele tinha uma boa posição, um homem bem visto pela sociedade judaica. Mas ele disse que tudo aquilo ali não passava de refúgio. O refúgio é lixo, é resto de comida. Então, pode ser que ele esteja se referindo a essas coisas também. Eu tinha uma posição. Eu poderia ter ficado lá. Mas quando ele encontrou a Cristo, ele teve uma experiência real com Jesus e falou assim: isso aqui não serve para mim. Isso aqui é lixo. Eu vou caminhar. Eu creio que está mais ligado a isso. A esse passado dele. Bem, ele enfatiza aqui uma coisa muito importante, que não adianta esquecer as coisas que para trás ficam, mas é necessário avançar. Às vezes você esquece, mas não avança. Você precisa avançar. Então você tem um grande propósito. Você precisa descobrir o grande propósito. Bem, Paulo já estava nos informando qual é o grande propósito da igreja. Aliás, o grande propósito da igreja é glorificar Deus. Como nós fazemos isso? A Bíblia ensina como nós fazemos isso. Evangelizando, não é isso? Buscando a semelhança de Cristo. É dessa forma que nós glorificamos a Deus. Esse é o grande propósito que deve mover a nossa vida. É assim que a igreja deve caminhar. Então é necessário avançar. Não basta esquecer. Pode passar. Aí eu coloquei uma ilustração interessante aqui, uma foto interessante. Existe algo importante que nós precisamos aprender em relação à palavra avançar, porque essa palavra avançar, Paulo está aqui falando como se tivesse uma corrida. Para ele a vida tinha a ver com uma corrida. Ele sempre fala de coroa, para o vencedor, ele fala de luta, ele fala de correr. Nós vimos lá no 1 Coríntios 9, nós vimos isso lá no início da reunião. Corra de tal maneira. Paulo parece estar sempre falando, eu acho que ele estava muito, assim, não ligado, mas ele conhecia bem os esportes da época. Essa palavra, avançar, ela vem de uma palavra grega que significa mais ou menos isso aqui, é aquele esforço final, quando você vê a linha de chegada. A moça se esforçando ali, se jogando,
né? Aquele esforço quando você vira a curva e vê a linha de chegada e você ali dá seu último, a gente chama de sprint final. Né? Você se empenha ao máximo para tentar chegar dos primeiros, ou talvez o primeiro lugar. Essa palavra significa isso. Voltando, nós somos movidos por um grande propósito, nós temos um grande propósito, temos que ter essa atitude de esquecer o que ficou para trás e caminhar. Mas só que esse avançar, ele exige de nós. Olha o que eu falei no início. Né? Cristianismo nem yoga não, gente. Fica lá, né? Buscando lá paz interior. Cristianismo não é yoga. Ele exige, Paulo fala às vezes que é uma batalha. E é uma batalha mesmo. É uma batalha. Porque o diabo quer a tua alma. Ele não vai ter mais poder sobre a tua alma, porque a tua alma vai pertencer a Cristo. Mas ele vai fazer de tudo para interromper a sua vida. Para atrapalhar a sua vida. Para atrapalhar a sua família. Para te envergonhar, para que você envergonhe Cristo. Pensa nisso. Por isso que Paulo está sempre falando do esforço, batalha, espada. É isso mesmo. Nós estamos num fronte de guerra. Ok? Mas exige. O cristianismo não é uma coisa light, não. Ele exige da gente. Avançando, vamos lá. Aqui não dá para ver direito, mas olha, às vezes que o cara se esforça tanto, né? O cara chegou até a pular, ele não fez assim, ele pulou como um super-homem. O esforço foi tão grande que ele chegou a pular, ele vai chegar na frente. Tu vê pela foto ali que ele vai chegar na frente. Ele pula com as mãos abertas. É uma coisa assim de doido, né? É o desejo de ganhar, é o desejo de chegar na linha de chegada, de passar, cruzar a linha de chegada. Ele faz esse esforço, eu digo absurdo, né? Arriscado até, ele deu um peixinho, parece que está jogando vôlei, mas não está não. Ele deu um peixinho ali, né? Para tentar chegar na frente do outro camarada. O cara deve ter ficado até se assustado ali, de repente tropeçou, né? Caiu. Mas Paulo está falando disso, né? Esse texto não está aqui à toa, né? Por acaso. Ele mostra quanto eu e você precisamos ter disciplina e nos esforçarmos ao máximo. Nós somos movidos por um grande propósito. Nós vimos aqui o grande propósito. Precisamos tomar a atitude de esquecer e avançar. E vai exigir de você. Às vezes penso, né? Você olha assim para a vida de Jesus, eu não sei por que nós queremos uma vida diferente. Mas às vezes nos acomodamos mesmo. Jesus não tinha nem tempo para dormir. O nosso Deus que encarnou não tinha tempo para dormir. E às vezes nós queremos ficar na boa. Né? Não é? Ele não tinha tempo para dormir. Ele tinha que mandar o povo dar um passeio lá. Gente, vamos para casa, vamos descansar um pouquinho que eu preciso. É porque o ministério de Jesus era intenso. Era tão intenso que na tempestade ele estava dormindo no barco. Lembra lá do texto lá? Ele estava dormindo no barco. Era um ministério intenso. E que exige de nós. O próprio Cristo é um exemplo para a gente, como o apóstolo Paulo, que sofreu tanto por causa do Evangelho. E nós vemos isso. Pode passar. Bem, versículo 14 ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele mostra aqui focado, né? Prossigo para o alvo. E se desviar os olhos do alvo, perde o rumo. É muito interessante. Eu não sei se os irmãos... Eu vi isso uma reportagem, me lembrei agora, falando que a NASA teve que contratar uma pessoa, colocar lá um funcionário para ficar observando a nave, porque vinha um pica-pau e ficava bicando a nave. A ponta da nave, que era um revestimento de borracha. Uma nave imensa, mas tinha um revestimento pequeno de borracha. Aí ele chegava lá e ficava um pica-pau. Aí o camarada vinha com a buzina e o pica-pau, daqui a pouco ele voltava. Aí a gente acha estranho e fala, mas por que isso, né? Não entendi. E eles explicaram que é a questão da aerodinâmica, né? Todo o carro é desenhado, ele é projetado, né? Para pegar mais velocidade ou não. Tu vê que o carro de corrida é bem baixinho, não é isso? Para cortar o vento, pegar a velocidade. E a nave, essas naves da NASA, elas vêm em alta velocidade. E qualquer mudança na aerodinâmica, ela pode desviar a nave do rumo.
Interessante, né? Uma coisinha tão pequena pode desviar você, a mim, pode desviar a igreja. Olha que coisa interessante. Então, ele fala, mantenha focado. Se você desviar um pouquinho, você vai perder o rumo. Aconteceu com a Nábia. Poderia acontecer. Não aconteceu com a Nábia, mas poderia acontecer. Ok? Então, ele diz aqui para o prêmio da soberana vocação. A nova tradução de linguagem de hoje diz o seguinte: corro para a linha de chegada para receber o prêmio da vitória. Interessante que os olhos de Paulo, eles estão em Cristo aqui na terra e na eternidade. Paulo está pensando em Cristo aqui e está pensando em Cristo e está com Cristo na eternidade. Paulo está servindo a Cristo aqui, mas ele também anseia estar com Cristo na eternidade. Então era o foco de Paulo. Era o grande propósito dele. Infelizmente existem pessoas que estão com o coração aqui e não pensam na eternidade. Estão com os pés aqui e o coração aqui também. Essas pessoas, elas perderam o alvo. As coisas do passado continuam vivas dentro do seu coração. Elas não almejam nada de novo para a vida espiritual. Eu acho muito comum hoje você entrar numa igreja, conversar com uma pessoa e você perceber que ela não almeja nada para a vida espiritual dela. É comum, já houve pesquisas em igrejas grandes que falaram com as pessoas, entrevistavam ela, falaram assim: quantas vezes você ora por dia, quantas vezes você lê a palavra por dia, por semana, e descobriram que quase não fazem nada. Oram muito pouco, oram pouco, aliás, e quase não leem a Bíblia. Não tem nenhum foco em Cristo. Pessoas que já perderam o alvo. E tem sido comum na igreja hoje. Comum, até porque os púlpitos, os pregadores deixaram de falar sobre isso. Mas olha só como isso é importante. O próprio apóstolo Paulo está falando. Então, pessoas que não almejam mais nada. Eu estou satisfeito com a minha vida espiritual. E quando Deus está exigindo mais de você. O próprio Deus exige de você a perfeição. Nós não vamos alcançar aqui, mas nós temos que continuar buscando com todo o nosso coração. Bem, aí ele fala no versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Aqui a palavra perfeito significa maduro, uma pessoa madura. Então, todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse sentimento. Essa expressão sentimento, a melhor tradução seria atitude. Então, todos, pois, que somos maduros, tenhamos esta atitude. Que atitude? Um grande propósito, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Focado, nos esforçando, não viu que aquele homem pulando lá, nos esforçando ao máximo para alcançar. Essa seria a atitude da pessoa madura, do crente maduro. Aqueles que têm maturidade, eles vivem em função desse grande propósito. Pode passar. Acho que é o último slide. Aqui está Jesus, o alvo da minha vida. Jesus, o alvo da minha vida. É o que Paulo está falando aqui. Jesus, o alvo da minha vida. E por que eu estou falando isso? Nós estamos iniciando esse ano, é a nossa primeira reunião do ano. Eu acho que nós temos que ter um grande propósito, assim, ser movido por ele. Eu digo como igreja. É claro que cada um tem o seu propósito, né? A da Luz tem, a Soraya, né, com a sua família, tem lá, né, o desejo de comprar uma casa, de comprar um carro, de viajar. Coisa natural, Isaac, coisa comum. Mas como igreja nós precisamos ter um grande propósito. Paulo está nos ensinando e nos mostrando. E nós precisamos avançar esse ano. Nós precisamos avançar. E nós vimos ali que vai exigir um grande esforço de cada um de nós. Eu sei que às vezes o nosso corpo vai querer ficar deitado, mas você vai ter que levantar. Eu sei que às vezes vai preferir ficar vendo televisão lá, se entretendo com alguma coisa, mas você vai ter que se levantar e vai ter que... Não, eu vou caminhar, eu tenho que fazer minha parte. Né? Deus espera isso, aliás, Deus não espera menos que isso, não. Ele espera um grande esforço da igreja. É verdade, eu tenho até uma ilustração bem interessante. Eu vi essa ilustração
lá na congregação da Sapucaia, antes de ser Igreja Batista do Manieró. Nós éramos uma congregação, dentro de uma comunidade, uma igreja pequena, e aquela igreja agora se transformou naquela igreja da esquina lá do Manieró, do lado da igreja católica. Ela começou dentro de uma comunidade, uma igreja pequena. É claro que era um outro momento da igreja. A igreja investia mais em obra missionária, a igreja enviava pessoas para ajudar no trabalho quando era pequeno, né, gente? As igrejas mães investiam mais em dinheiro, investiam pessoas, né, por meio de pessoas, enviavam lá pessoas para ajudar. Hoje é completamente diferente. Completamente diferente. Não vivemos mais isso. Mas o pastor que esteve lá, o pastor Estevão, ele contou uma ilustração interessante. Ele falou que a igreja é como um ônibus emperrado. Olha que eu nunca mais esqueci dessa ilustração, né? Como é que a ilustração marca aí? Ônibus emperrado, né? Aí você está lá. No ônibus emperrado, é só uma ilustração. Às vezes é assim mesmo que acontece, o trabalho na igreja. Existem aquelas pessoas que estão lá fora empurrando o ônibus sair do lugar, né? Fazendo aquele esforço, né? Fazendo um esforço, anda, caminha. Existem as pessoas que estão do lado de fora do ônibus, do lado dessas pessoas só falando assim, vamos, só incentivando, ela não faz nada. Ela não move uma palha. Mas estão lá incentivando, vamos lá, vamos, ó, dando até ideia, nossa, colocar uma madeira aqui na roda, no pneu aqui, de repente ele sai do lugar. Né? Quando tá, carro, quando encalha, né? Encalhar é barco, né? Mas quando cai num buraco, alguma coisa assim, uma vez aconteceu isso com a gente lá em Minas, o ônibus travou numa rua, uma rua era assim, igualzinho verde, cabeça para baixo, o ônibus travou ali, não quis sair dali de jeito nenhum. Teve que um macaco hidráulico levantar o ônibus para sair dali. Aí a pessoa vai, vamos caminhar, mas não está empurrando. E existe aqueles que estão sentados dentro do ônibus, sem fazer nada, nem sequer incentivo. A maioria está onde? Está empurrando? Não. A minoria, geralmente a minoria que empurra, que se esforça. Geralmente a minoria que tem compromisso com Deus. Essa é uma grande realidade, mas que precisa ser mudada. Porque se Deus deu a capacidade para cada um aqui, deu um dom, é porque Ele quer você empenhado nessa obra também. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? É claro que eu estou falando aqui de dom, estou falando de obra dentro da igreja, mas eu estou juntando as coisas na questão do propósito que devemos ter. Um grande propósito. É claro que o grande propósito é a mudança, é a nossa semelhança com Cristo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera de você que você ore mais por isso, pela sua vida, ore mais pela igreja nesse sentido também, porque isso é de grande valor para Deus. E assim, sem a gente menos perceber, nós vamos ver Deus agindo no nosso meio. De uma forma que você... O que está acontecendo? É porque Deus só fala assim, eu estou me sentindo tão à vontade aqui com vocês, que eu vou começar a fazer grandes coisas aqui. Você está entendendo como é que funciona? E você vai levando isso para a sua casa, você leva isso para o seu trabalho, você leva isso para as suas amizades, e as pessoas começam a ver a diferença. Falando, você é crente. Não, eu conheço um crente aqui, mas você é crente. Às vezes acontece um lance dele. Tem 10 pessoas lá que se dizem crente, mas não, você é crente. Você é um cristão mesmo. Porque você busca a semelhança com Cristo. E vai ter momentos que você vai ter que ser igual a Jesus. Perdoar. Amar quem não vale nada. Ó, que coisa difícil, né? Amar quem não vale nada. Amar quem não vale nada. Vai ter que ser generoso. Vai ter que chorar junto. Vai ter que andar junto. Vai ter que segurar aquele que está lá se afundando na água. E com isso você vai vendo os milagres de Deus na vida dessas pessoas, na sua realidade. Amém? E 2022 seja assim para cada um de nós. Tá? Que Deus nos abençoe.